Bom dia, pessoal. Demorou um pouco, mas chegou. Tão querido e desejado vídeo sobre adubos. Eu vou mostrar para vocês somente os adubos que eu já usei. Existe uma variedade absurda de adubos no mercado. Muitos que eu nunca cheguei a utilizar aqui, porque não faria também sentido, pois a minha necessidade desses que eu tenho aqui, que eu estou mostrando para vocês, já é suprida. Vamos começar aqui com os adubos orgânicos. Outra coisa, o assunto é muito vasto mesmo. Se eu fosse falar de cada adubo, gastaria no mínimo uns 10 minutos e o vídeo ficaria uma coisa estrondosa, de absurdo. Eu vou tentar falar nesse primeiro momento o essencial aqui e alguma coisa que eu acho muito importante e vou levantar um pouco o tópico. E na outra parte desse vídeo aqui, eu vou falar com vocês cara a cara para explicar algumas coisas sobre essa adubação, tá? Existe uma coisa que é muito importante vocês saberem, que quais são os adubos móveis e imóveis no solo e quais são os adubos, os minerais, né? No caso os nutrientes, móveis e imóveis nas plantas. Isso, vocês dominando isso, vai ser fundamental, vai ser o verdadeiro pulo no gato. Vamos começar aqui com os orgânicos. O adubo de ovelha, que eu uso muito. A maior parte das minhas plantas aqui, quando elas saem das bandejas de germinação que passam para o saquinho, é esse adubo aqui que eu forneço para elas. Na falta dele, eu forneço esse aqui, que é o de gado. Tem dois aqui que estão faltando, eu explico já. Já usei, mas não uso mais. Esses dois aqui, antes da gente passar para lá, vocês têm que ter a ciência que ele tem que estar muito bem curtido. Ó, esse aqui está muito bem curtido, ó, escurinho, soltinho. Aqui já está praticamente o pó. Porque ele tem que estar muito bem curtido? Porque se não tiver, ele vai esquentar, vai fermentar e vai detonar as raízes. A grande vantagem deles é que, além de uma boa parte dos macronutrientes, ele tem muito dos micronutrientes. Humus de minhoca. Para vocês terem uma ideia, eu tinha um minhocário aqui em casa. Eu produzia o meu próprio humus de minhoca. Quando tinha hortaliça, eu tenho uma hortaliça suspensa aqui e usava também outras flores que eu tinha. Só que o humus de minhoca ele é muito bom, mas para a rosa do deserto ele apresenta um pequeno problema. O humus ele vem com ovos de minhoca e elas se reproduzem lá no seu substrato. As minhocas não vão devorar suas raízes, mas elas começam a se reproduzir novamente lá e a crescer, e chega uma hora que o seu substrato ele não seca mais e compacta embaixo. Então é um adubo que eu não uso mais. Adubo de galinha. Muito bom, muito bom. É outro também que tem que estar muito bem curtido, praticamente o pó. E tem que ser usado pouquinho. Muito rico na parte de nitrogênio. Mas o que ele me oferece eu consigo aqui em outros desses aqui. Então é um também que a dificuldade também para achar e o custo não compensa. Então é um adubo que eu não uso mais. A torta de mamona. A torta de mamona é muito boa, por exemplo, se você vai fazer uma poda radical, vai cortar os galhos e vai mudar a sua planta de substrato. Você pode colocar um pouquinho dela lá no novo substrato, ou quando você vai fazer enxertos e vai mudar também os cavalos, replantar os cavalos. Ela ajuda muito, né, no desenvolvimento dos galhos e das folhas novas. Mas também tem que ser com medida, tem que tomar cuidado.
As pessoas acham que por ser orgânico não mata. Ela tem uma toxina aqui que, se você exagerar, ela vai acabar com a flora do seu substrato. A farinha de ossos. Eu, no início do meu cultivo, como a maioria de alguns de vocês aqui hoje, era cheio de balde, cheio de casca de ovo. Deixava secando e sempre fazia e colocava no substrato. Eu ainda faço porque a minha mãe, ela acumula ali para mim as cascas de ovo, então se está disponível eu utilizo. Mas eu já falei para vocês em outros vídeos aqui, vou repetir. Até isso aqui, ó, chegar no ponto da planta consumir, vai meses. Não é tão rápido assim como a gente imagina. A farinha de ossos. Existem dois tipos de farinha de ossos que você pode adquirir no mercado. Uma que é simplesmente o osso cozido, que é o caso dessa aqui. Aí depois triturado. Ela tem um cheiro muito forte, muito forte. Inclusive até no início, dependendo se você pegou ela muito recente, chega até a dar algumas moscas sobre o vaso, e às vezes você chega até a ver alguns vermezinhos, alguns tapurus andando lá em cima do seu substrato. A melhor das duas que ainda tem é a calcinada, que no lugar de ser cozido, ela é realmente queimada, como se fosse um carvão. Aí fica branca e não tem o cheiro tão forte quanto essa aqui. É muito rica em fósforo e matéria orgânica. E tem mais alguns pequenos micronutrientes que agora eu não lembro. Mas já que a gente falou aqui do orgânico, a gente não poderia deixar de falar desse rapaz aqui, o bocashi. Ele não é um adubo. Mas por que ele está aqui? Porque ele potencializa todos esses aqui, ó. Ele faz com que apareça no seu substrato vida. Algumas bactérias que ajudam com que solte os nutrientes para as plantas. Muito bom. Hoje eu não uso mais, já que uma boa parte do meu substrato ele é composto mais por areia, não tem tanto orgânico assim. Mas é bom estar aqui para vocês saberem. Vamos sair agora dos orgânicos e passar para os minerais. Calcário. Esse aqui é o calcário bruto mesmo, retirado da terra e quebrado. Mas existe no mercado aí para venda o calcário dolomítico e outro tipo de calcário. Esse aqui é o bruto mesmo. O enxofre, não é o enxofre solúvel, esse aqui é o enxofre agrícola. E o pó de rocha, ó, é o pó mesmo. Muito bom. Esse aqui eu comprei da Iorim, ele é o da Iorim. Existe pó de rochas e pó de rochas. É bom você ver a composição e o que ele oferece de minerais antes de vocês comprarem. E ele é muito bom associado com esse aqui, ó, com o orgânico. Porque quando as bactérias começam a agir, os ácidos de algumas delas é que ajuda a liberar uma boa parte dos minerais presentes nele. O enxofre eu uso pouco, mas vai depender mais do substrato que eu vá montar. Se for um substrato, porque o enxofre ele tende a deixar um pouco ácido o substrato. Não é em todo substrato que eu uso. Ainda mais porque uma outra coisa que eu uso, que é esse rapaz aqui, ó, ele contém também um pouco de enxofre. E aqueles que pensam em utilizar esse rapaz aqui, o calcário, muito, mas muito cuidado mesmo. Eu vou dizer a vocês por quê. Porque o calcário ele não é utilizado para suprir cálcio. Ele é utilizado para ajustar o pH do solo. E você, se errar, colocar mais, você vai deixar o seu substrato alcalino. E a planta vai ter dificuldade de absorver os micronutrientes. Às vezes você coloca lá pensando em fazer um benefício e acaba tendo um problema grande.
Eu tenho ele aqui porque eu utilizo ainda muita areia no meu substrato e de vez em quando uma planta está 1 ano que eu percebo que ela está com alguma dificuldade, eu boto uma colherzinha pequena, uma colherzinha de chá ao redor do vaso e na maioria das vezes resolve o problema. E aí quando não resolve eu já troco o substrato. Saindo daqui, aí nós vemos para aqui, ó, o super simples. O super simples nada mais é do que isso aqui, ó. É um pó de rocha. É um pó de rocha que contém mais aqui, no caso, o fósforo. Ele é jogado junto com um ácido para absorver também alguns outros minerais e é o mais utilizado. Muito bom. Não deixem faltar para vocês esse rapaz aqui. O cloreto de potássio, como o nome fala, cloreto vem de cloro, né? Porque, olha, eu já falei aqui de um ácido, né? É porque o pessoal de química fica mais fácil de entender isso aqui. Às vezes o mineral está lá no solo, mas você não consegue separar, então você precisa usar alguns ácidos para que possa atrair esse mineral e retirá-lo do solo. A ureia. Essa ureia está aqui comigo, pessoal, eu digo para vocês sem medo, há uns 2 anos. E olha que eu tenho, mas hoje eu estou com mais de 2.000 plantas lá. Eu uso ela em casos muito específicos, muito específicos. Esses 3 aqui, ó, é isso aqui, que é o que a maioria do pessoal das casas de ração ou agronomia tem lá para vender quando vocês vão atrás de algum adubo. Na hora que vocês chegam lá, é esse adubo aqui que ele oferece. Que se você reparar na cozinha das bolas, ó, tem a parte da ureia, tem o cloreto de potássio, vermelhinho, ó, e tem também o super simples. Esse meu aqui é branco porque ele está enriquecido também com cálcio. Mas existe o super simples assim também. Ó. Esse aqui, o Fusion, nada mais é do que o super simples acrescido de alguns outros micronutrientes, alguns outros minerais. Tá? Mas o mais vendido que o pessoal oferece é esse granulado aqui, já feito. Aí você encontra lá quando pede, o pessoal pergunta se é o 414, se é o 10-10-10 e assim por diante, que nada mais é do que eles pegarem esses aqui e misturarem. Saindo desses aqui, já passamos aqui no orgânico, dos minerais, e agora entramos nos químicos minerais. Ó, isso aqui é para passarinho, mas existe aqui nele uma boa parte de minerais na forma que é muito boa para as plantas. Eu usava muito isso aqui nas minhas orquídeas para ajudar no enraizamento, e ajuda muito, viu? E ajuda mesmo. Outra aqui também, ó, para orquídeas. Aí quando você vem ver a composição deles, 10% de nitrogênio, 10% de fósforo e potássio. Ou seja, esse aqui nada mais é do que o 10-10-10. Esse aqui, ó. Só que esse aqui é granulado e esse aqui é solúvel em água. Esse aqui você não consegue diluir tudo. A parte aqui do potássio, do potássio não, perdoe, do fósforo, ele não consegue diluir. Esse aqui dilui e você aplica nas folhas da orquídea ou de qualquer planta, né? Pode até ser usado também na sua rosa do deserto, mas eu não aconselho porque o custo não compensa. É isso que eu quero que vocês entendam também ao final disso aqui. Que dependendo para a cultura que é feito, o valor altera muito, mas a substância, o nutriente que está lá é o mesmo. Por isso que tá já esses aqui, que a gente chega lá, que eu tenho falado em quase todo o vídeo para vocês. Tá? Mas tem aqui para vocês conhecerem. Esse rapaz aqui fez muito sucesso no início, quando chegou aqui no Brasil, que é o Cote. Esse aqui, ó, a classificação dele 1414. Esse 3M quer dizer que é 3 meses. É um adubo de liberação lenta.
Colocaria essas bolinhas, ele vem revestido de uma resina e ele passaria 3 meses aos pouquinhos indo liberando os componentes. O Plantafol, vamos aqui, ó, 10, 10, 10, 10, 54, 14. O nitrogênio, o fósforo e o potássio. O nitrogênio, o fósforo e o potássio. O que esse faz, esse faz. E proporcionalmente, 150 gramas e aqui 1 quilo, o custo, esse aqui é muito mais vantajoso. E retirando a marca, tem esse aqui, ó, que aqui é 10,54, 10, aqui é 13, 40, 13 e ainda tem mais alguns micronutrientes. Bem mais barato do que esse, uma composição maior e ainda tem alguns micronutrientes. O Iojin, que é praticamente isso aqui numa composição menor com alguns micronutrientes. O enxofre solúvel, que não é aquele mesmo enxofre. Aquele enxofre lá ele não dilui, não importa, você pode botar dentro d'água, mexer, que ele não vai diluir. Esse aqui foi preparado quimicamente para isso, para ser diluído e aplicado sobre a planta. O sulfato de potássio, o cálcio e o boro. E de tudo isso aqui, ó, que eu falei para vocês, o que a gente quer, o objetivo é chegar nesses dois rapazes aqui, ó. Isso aqui é um diferencial que eu quero que vocês entendam. Tudo isso aqui, ó, é rico em alguns componentes. Alguns minerais, alguns micronutrientes, mas nenhum é completo, nenhum é completo. Esses aqui é o mais completo que você vai encontrar. Tem os 3 nutrientes e mais 9 micronutrientes. Esse aqui, para quem não conhece, é o Yarabasa. Rico também nos 3 macros e em 8 ou 9 micronutrientes. E esse aqui, ó, ainda é mais vantajoso do que esse rapaz aqui. Esse aqui, a grande parte, quase todos esses minerais que você está vendo aqui, eles contêm ácido e sais. E esse aqui, a aplicação geralmente é de 20 em 20 dias. Esse aqui demora a mais tempo a ser liberado e chega a durar alguns meses no seu substrato. Eu vou dar uma paradazinha aqui para a gente passar para o vídeo olho no olho, para eu tentar explicar para vocês outra coisinha, tá? Que é a questão dos móveis e imóveis. Ó, nessa etapa do vídeo é fundamental que a gente faça ela olho no olho. E todos aqueles adubos lá que eu mostrei para vocês lá, a pergunta que você pode fazer é o seguinte: de quais deles eu uso? Eu uso todos. Vocês precisam usar? Não. Por que eu uso todos? Eu tenho aqui para mais de 2.000 plantas agora. Em várias idades, em várias situações, em vários substratos diferentes. Eu tenho aqui para mais de 8 tipos de substratos. E cada adubo daquele ele tem uma certa finalidade. Como eu falei para vocês, se eu fosse falar de cada adubo daquele ali, era 10, 15 minutos. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários embaixo. Se eu ver que a dúvida for muito boa e que vai agregar também para outras pessoas, a gente vai fazendo outros vídeos menores explicando. A gente pode dar uma aprofundada em cada adubo daquele se vocês tiverem curiosidade. Com calma. Ó, para quem tem poucas plantas, o simples funciona. Um substrato simples, como um adubo orgânico, resolve tranquilamente, especialmente se ela for singela. Eu conheço o caso de plantas que estão há mais de 1 ano, 2 anos ali no mesmo substrato, ainda colocando flores. Mas se você já tem para mais de 30 plantas e entre as suas plantas você tem muitas multipétalas,
eu lhe aconselho que tente se aprofundar nesses adubos, veja os que tem disponível na sua região, porque você vai precisar. Principalmente do fósforo, né? O super simples, o potássio e, se você tiver multipétalas, do cálcio e do boro. Existe uma coisa que você tem que compreender, não só uma, várias coisas, mas a primeira que você tem que compreender sobre adubação no substrato é o tempo que o adubo dura, permanece ainda ali no substrato que esteja disponível. E quando a gente fala de adubação orgânica, os adubos orgânicos, os que foram apresentados aqui no início do vídeo, eles duram no substrato, estão ali disponíveis, vai sendo liberado aos pouquinhos, de 8 até 12 meses, dependendo do adubo que você vai usar e do substrato também que você está usando. Os minerais, os químicos minerais, eles ficam na faixa ali de 2 a 8 meses, aqueles que ficam misturados no substrato. Aqueles que são foliares, 15 dias. E no caso do Forte Rosa do deserto, Forte Flores, que também é um químico mineral, você vai colocar por cima, ele dura em torno de 20 dias. Você tem que estar repondo ele. Isso é fundamental para o que nós vamos ver daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai fazer um tour aqui e eu vou mostrar a vocês a identificar algumas deficiências. E já que a gente está falando em deficiência, vocês podem procurar na internet digitar deficiência nutricional nas plantas. E você vai encontrar uma foto que tem as folhas, né? E as coresinhas mostrando as deficiências de cada mineral, o que causa na folha. Tome muito cuidado com o que você vai ver disso aí, porque são vários fatores que levam aquilo ali também. E às vezes não é uma deficiência, mas já vai lhe ajudar a ter um norte. Mas o pulo do gato eu vou dar para vocês agora. O pulo do gato é o seguinte: vocês têm que entender como esses adubos funcionam no solo e como esses minerais que são absorvidos pelas plantas funcionam dentro da planta. Dos adubos que a gente usa, tem um que é o fósforo, que é mais encontrado no super simples, que é fundamental que você entenda uma coisa que acontece com ele. Ele é imóvel no solo. O que é isso? Existem várias formas dos nutrientes dos minerais chegarem até as plantas. A parte que mais acontece geralmente é na rega, na água. A água passa e chega a levar esses nutrientes até as raízes. Isso não acontece com o fósforo. No caso, o super simples. Então, é fundamental que você coloque ele na mistura do seu substrato, no transplante da planta. Se você colocar ele por cima do substrato, não é que ele não vá chegar até a planta, dependendo do adubo que você vai estar usando. Se for um foliar, ele chega. Se for o encontrado também no Forte Rosas, ele chega. Mas a gente está falando daquele do granulado. O granulado ele não vai chegar, você vai desperdiçar dinheiro. Você vai ter que misturar ele no seu substrato, porque ele fica lá inerte, estacionado. E não adianta colocar água, porque a água não leva. A raiz é que tem que chegar até ele. E é fundamental que você entenda isso. Os outros não, os outros conseguem chegar até as raízes, a água leva, é tranquilo. Já que entendemos desse adubo, como ele se comporta, existe uma outra coisa que você tem que entender muito bem, que após eu falar isso aqui para vocês, eu vou mostrar aqui nas minhas plantas, algumas plantas aqui, para comprovar o que eu estou falando para vocês. Da mesma forma que alguns adubos estão lá no solo, mas não conseguem se movimentar, existe alguns nutrientes que se movimentam muito bem na planta. O que é movimentar? A planta consegue relocar. Quando ela procura no substrato que não encontra, ela consegue relocar de uma parte para outra.
E que relocação é essa? Isso geralmente acontece quando ela está crescendo e está desenvolvendo folhas novas. E os adubos, os componentes são esse aqui, ó. Então, se ela procura no substrato e não encontra, o que ela faz? Ela pega as folhas mais velhas e reloca, retira daquelas folhas e leva para as folhas mais novas. Então, quando você estiver andando no meio das suas plantas e você começar a ver as suas folhas mais velhas, as folhas de baixo ali, começando a amarelar e cair, mudando, e ver que sua planta está crescendo, é sinal que o seu substrato está ficando pobre. E a sua planta está precisando relocar esses nutrientes, retirar dali e passar para outro local. Mas existem alguns nutrientes que a planta não consegue fazer essa relocação. Esses rapazes aqui, ó. Entre ele, fundamental, tá aí também o cálcio e o boro, que ajuda muito na formação das flores e também dos frutos. Se você parar para estudar cada componente desse, no início você fica meio doido, porque é muita coisa. E você percebe que eles não funcionam sozinhos, eles sempre, já falei isso para vocês outra vez, eles dependem um dos outros. Esses aqui que a planta, quando procura no substrato, é isso que eu quero que vocês entendam, que ela procura no substrato e quando não encontra, ela não consegue relocar, ela não consegue tirar das folhas mais velhas e passar para as novas. Então, o amarelamento ele é geral. E, às vezes, acontece também do seu adubo estar lá, do seu nutriente estar lá, mas o pH do seu substrato está alterado. Então, o fósforo, já que a gente falou do fósforo, ele pode estar lá, mas não estar disponível para a planta, se o seu substrato estiver muito ácido. Mas isso é coisa para outros vídeos. Vamos dar só uma voltinha rápida para a gente identificar algumas coisinhas aqui e depois eu vou passar para vocês, que eu sei que muita gente vai ficar agoniada, que o que mais querem quando se fala em adubo é em quantidades. Que quantidade eu vou botar para a minha planta? Aí eu vou concluir lá em casa, mostrando para vocês umas colheres e umas quantidades que eu uso, que durante esses anos eu cheguei no meu limite. Tipo assim, ó, é isso aqui. Porque vocês têm que entender que nas plantas menos é menos, não é mais, menos é menos, e mais pode matar. Vamos olhar as plantas? Vamos lá. Eu tenho separado aqui nesse pallet algumas plantas que eu vejo que eu vou precisar mudar o substrato. Porque para mim é mais fácil retirar elas e passar para um substrato novo do que descobrir o que está faltando. Lembra que eu falei para vocês dos componentes móveis que quando ela começa a crescer, ó, e precisa aumentar e criar folhas novas e não encontra no substrato, o que ela faz? Ela retira das velhas, que é esse caso aqui, ó. Folhas novas, ó, tá florindo, tá precisando de nutriente, tá procurando ali no substrato, que ela já deve estar aqui há uns 8 meses, 8, 9 meses, tá precisando de um componente que não está encontrando, então o que ela está fazendo? Está retirando os substratos. Mostrei para vocês ainda há pouco ali a relação dos nutrientes móveis na planta. Então, é um daqueles que ela está precisando aqui. Essa aqui, ó, com a mesma idade, crescendo e perfeitinha, ó, todas as folhas, todas verdinhas. Vamos ver agora daquelas quando está precisando dos componentes que não são relocáveis, que a planta não consegue relocar. Eu escolhi essa planta em especial por várias razões. Primeira, que é uma variegata, e a gente já sabe que ela tem uma certa dificuldade de fotossíntese. Então, às vezes, pode ser outras coisas, tá? Mas a principal causa, quando você vê que está faltando alguns daqueles micronutrientes que ela não consegue relocar, ó, é isto aqui. As folhas novas, distorcidas, pequenas, não conseguem desenvolver. E um outro fator que também ocasiona isso aqui, às vezes é excesso de adubação. Você pode ter errado a mão e ter colocado adubo demais e acaba inibindo um outro. Às vezes você pode dizer, não, eu adubei, está toda adubada, você pode ter errado a mão.
pode ter colocado a mais e ocasiona isso aqui. Se foi o excesso, vai lavando, lavando, que em um momento para e se resolve. Vamos lá dar uma olhada agora nas quantidades. Eu falei para vocês ainda há pouco que menos é menos e mais pode matar. Por isso, se vocês forem errar, errem para menos. Eu não poderia deixar de concluir esse vídeo sem essa parte aqui, porque é a dúvida de muita gente me liga, muita gente me passa mensagem querendo saber a quantidade de que usar dessas coisas aqui. E muita gente tem dificuldade também de diferenciar as colheres. Ó, colher de sopa é aquela colher maior, colher de sobremesa e a colherzinha de chá, a menorzinha. Eu fiz questão de trazer elas aqui para mostrar o tamanho e mostrar a quantidade, porque quando eu falo uma colher, tem gente que exagera. Então eu fiz questão de trazer ela aqui para mostrar a vocês quantidades, para vocês entenderem quando eu digo uma colher, tá? Vou colocar aqui o nutrientes e mostrar para vocês. Olha, fiz questão de trazer esses componentes aqui, porque é o que praticamente todo mundo usa e é a maior dificuldade. A farinha de osso, eu quero que vocês tomem cuidado quem tiver um substrato muito orgânico. Eu falei no início do vídeo aí de alguns probleminhas, de até aparecer alguns tapurus, uns vermezinhos, e é real. Ela tende a dar algum problemazinho de podridão nas raízes, dependendo do substrato que você vai usar. Eu aconselho mais você usar a calcinada. Se não encontrar, só encontrar dessa, tente usar ela mais em substrato um pouco mais arenoso. Quando eu falo em uma colher cheia, é assim. Não é uma colher esbarrotando lá por cima. Aqui é as quantidades que eu uso por litro do meu substrato. Eu uso uma colher de super simples, nessa quantidade aqui, ó, uma colher de sopa, para cada litro de substrato que eu faço. E isso aqui é o limite, é super saturado. O que passar disso aqui é perigoso. O ideal seria essa aqui, ó, a média. E uso para cada litro do meu substrato, na mistura também, essa colherzinha aqui, ó, de cloreto de potássio, que também é o meu limite. O que passar disso aqui poderá dar problemas. E trouxe essa planta aqui, a minha EV42, que é para tirar uma outra dúvida também, que acontece muito com o pessoal aqui. Porque o cloreto de potássio, nós usamos eles para várias coisas. Uma, fortalecer a planta no período de chuva, ele lixivia. A água leva ele, então você tem que estar recolocando ele de vez em quando. A gente usa ele no período de chuva para fortalecer as plantas e evitar podridão. Usa também para intensificar a cor das flores e usa também quando está com vagens. Então é importante você saber isso. Aqui, ó, é um vaso de 3 litros. Mas eu não posso colocar 3 colherzinhas dessa aqui. É isso que eu quero que vocês entendam. Por quê? Porque eu tenho uma planta aqui, ó, que está ocupando metade ou um pouco mais da metade do vaso. Então, para um vaso desse tamanho aqui, de 3 litros, com uma planta dessa, no período de chuva, ou se eu for utilizar, eu vou utilizar uma colherzinha dessa e meia, ou no máximo 2. E na borda, ó, do vaso. Não posso deixar colado ao Caldex, porque aqui tem cloro. E ele vai queimar as raízes. Para quem não entende ainda direito o que é queimar, vou mostrar umas aqui, ó. Os sais se agarram nas raízes, ó, ressecam ela param de receber, de absorver água e nutrientes e morre. Isso é queimar as raízes. Então, o que você pode fazer?
Você pode abrir uma covinha, ó, ao redor do vaso. Isso quando já é o vaso antigo, né? Eu misturo no meu substrato na preparação. Aí depois eu repondo assim. Abro aqui, ó, ao redor do vaso e coloco, no caso, uma colher e meia aqui ao redor e fecho novamente. Para aqueles que me perguntaram muitas vezes o que era uma colher, a quantidade, tá aí. Dúvidas? Bota nos comentários. Sugestões para outros vídeos? Bota no comentário. E a dúvida que vocês tiverem, se for boa, aí a gente vai fazendo outros vídeos para passar também para as outras pessoas inscritas aqui no canal. Grande abração a todos e obrigado a todos aqueles que chegaram até aqui ao final por mais esse vídeo. Abração.